Essa é a parte 2. Se você ainda não assistiu a parte 1, acesse o card acima ou veja na descrição do vídeo. Se gostarem de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like para mais resumo. Bora para o vídeo. Recapitulando a parte anterior, o Prota foi enviado para outro mundo, por seres desconhecidos. Com um guia bugado, ele luta para sair de lá, mas descobre que o sistema sempre regredia o nível, ficando preso até o ser ter notado ele. O Prota acorda e vê o seu quarto. Ele se pergunta se voltou para casa. Ele diz que faz sentido, que ele foi dispensado tem pouco tempo e que vai dormir mais um pouco. De repente ele ouve um barulho alto e aparece uma janela do guia na sua frente, perguntando se ele vai cometer suicídio. O Prota acorda e afasta sua mão da janela do guia. Ele, ainda confuso, se pergunta onde ele está. Ele fala que vem matando cães infernais como louco nos últimos 10 anos e que cair de um penhasco não matou ele. Ele vê que está no nível 1 de novo. Ele se pergunta se está a viver a vida dele. O Prota pensa em desistir e descarta essa ideia. Uma parte dele não quer desistir. Após o Prota ficar preso por 10 anos, ele para de contar os dias. E ele se pergunta quanto tempo já passou desde o tal momento. Nesse tempo o Prota desenvolveu um hobby para fazer e algo para trabalhar. Mostra o Prota fazendo uma espada. O Prota fala que sobreviver sozinho não era uma tarefa fácil, mas no ambiente que ele se encontrava não permite que a pessoa seja preguiçosa. Essa agora é a sua realidade e ele está em devoção. Vive com ele dia após dia. E é por isso que construiu a casa dele. O Prota fala que já não vive mais com raiva. Enquanto ele fala isso, aparece um cão infernal e ataca o Prota. O cão pensa que derrubou o Prota, mas era o seu braço cortado. Prota puto fala que levou 3 anos. 3 anos para construir a casa dele. E o monstro transformou em pó em alguns segundos. A casa era meio pequena. Dessa vez vai construir um palácio com os ossos do monstro. Enquanto isso, o monstro fica apavorado. O Prota pensa que os cães infernais dessa estrutura aparecem agora. São barulhentos e têm um gosto horrível. O monstro voa e prepara o seu ataque. O Prota, por ter convivido com esses monstros por anos, conhecia o padrão de ataques. O Prota fala que no início, começam com grandes ataques. Enquanto isso, o cão infernal realiza o seu ataque. Sopro de dragão. O Prota fica surpreso por ter começado com o ataque derradeiro. Ele é atingido. O monstro aterra e fica surpreso. O Prota fala que é impossível desviar daquele ataque por ser de uma área ampla. Por isso ele não se deu o trabalho de fugir e defendeu o seu ataque com o próprio corpo. Só queimou o cabelo dele. Ele fica ainda mais aborrecido com a besta, pois não tem salão naquele mundo. O monstro, por ver Prota calmo, ataca com magia de fogo e luz, e conjura relâmpago. O Prota fala que aqueles ataques dói pra valer. O Prota se defende levantando paredes de terra com a sua espada, e em seguida inicia o seu ataque. O cão infernal tenta se defender, mas as suas garras são cortadas. O monstro tenta comê-lo, mas o Prota dá um chute na boca e inicia o seu grande ataque. Corte lateral, vertical e estocada. O Prota combinou as habilidades em uma. Chamou de ataque cruzado triplo, acabando assim com o monstro. O Prota fica feliz por sobreviver mais um dia. O ser que transportou o Prota com o sistema bugado estava passando por lá. Ele vê algo incomum, um estágio que ainda não foi finalizado. Ele fica surpreso e apavorado pelo Prota ainda estar lá. Ele fala que neste momento é a 5ª geração que está operando. Ele fica desesperado. Já se passaram 22 anos que o Prota está no mesmo estágio. O ser fala que não vai conseguir arrumar uma desculpa. E ele fala se aquela pessoa descobrir, ele estará feito. Ele pensa no que pode fazer, ele simplesmente não pode matar o Prota. Se pergunta o que fazer para sair dessa situação. Ele vê a janela de status do Prota e vê que ele está no nível 4. Ele se pergunta como ele sobreviveu por 22 anos. Se seus atributos e habilidades são fracas, ele pensa em um plano para se livrar do Prota. Ele fala que é a maneira perfeita de lidar com o Prota. Com essa cara, esse plano não é do bem. Enquanto isso, o Prota fala sempre teve a sensação que eu subir para o nível 4 era moleza. Ele fala que está na hora de ver os atributos. O Prota se pergunta quão forte ele está, mas fala que continua sendo de nível 4. O Prota reclama que ele quer algo saboroso, encontrar outras pessoas. O Prota se pergunta até quando vai ver desse jeito. Aparece uma luz no céu e o Prota se pergunta o que é. O ser que transportou o Prota fala se fazer ter alguns problemas, mas tudo o que ele precisa é apagar o Prota dos seus registros, já que ele, o Prota, acabará morrendo no continente, por ser de nível 4. Era isso que ele pensava. E aí o portal começa a sugar o Prota. O Prota fica surpreso pelo portal aparecer do nada, e ele é transportado para o continente de Telha Tátana.
mostra um monstro, falando que eles não param de vir. O monstro chama-os de demônios estrangeiros. O Prota chega ao continente e fica maravilhado. Ele pula e diz que não dá para acreditar. O Prota está numa floresta chamada Floresta de Sati no reino de Grailut, norte do continente Ratana. Ele cai de cara na água. Meio desconfiado diz que não sabe o que está rolando e também que não era na terra dele, mas que era melhor que aquelas montanhas abandonadas por Deus. Ele fala que é estranho. Ele se tornou um nível 5 quando foi para o continente e que ele ganhou uma habilidade de comunicação. O Prota, meio confuso, diz que ele não deveria estar no nível 20 para ter acesso ao continente. Ele se pergunta por que ele foi transportado para o continente. O guia dá erro. O Prota se pergunta o que foi fazer no continente. Aparece uma nova janela. Ele diz que é novidade. A janela do guia informa: última missão, eliminar uma das 6 divindades. O Prota fica surpreso. Mostra as recompensas. O Prota fica animado com a possibilidade de voltar para casa. O guia mostra as considerações: manter a identidade dele secreta de pessoas de outro mundo em segredo, listar-se na guilda dos caçadores na cidade corporativa de Onprous. O dragão aparece e ruge chamando a atenção de Prota. O Prota fica surpreso, ele fica em posição de combate, e se pergunta por que o primeiro monstro tinha que ser um dragão. O dragão diz enojado: como um demônio de outro mundo ousa invadir a sua floresta. O dragão ainda zoa, dizendo como ele planeja enfrentá-lo desarmado. O Prota percebe que a espada estava fora do seu alcance e ele se pergunta por que tinha que ser naquela hora. Ele diz que precisa pôr as mãos na espada. O dragão prepara o seu ataque. O Prota, nos seus pensamentos, diz que não daria tempo. O dragão cospe fogo falando para o Prota queimar até virar cinzas. O Prota desvia. O Prota contra-ataca pensando que nesse dilema a melhor coisa é desestruturar o inimigo. Matar ficava para depois. O dragão, vendo o soco do Prota vindo em sua direção, diz que é ridículo, no mesmo instante é arremessado para longe. Até o Prota não esperava por essa. Fala que agora é a hora de pegar a espada. Mostra o flashback do dragão. O nome deste dragão era Efir, que era um grande orgulho para os ginetes. Era um dragão brilhante que vivia com os celestiais ginetes de dragão do reino Esrado. Entrando uma grande provação abateu sobre ela, sendo ela na forma do príncipe do reino choramingava sobre querer montá-la. Porém, montar um dragão não é uma tarefa fácil. E no fim o príncipe acabou caindo e morreu. O cavaleiro que a montava foi executado e ela conseguiu escapar com a ajuda do gentil cavaleiro. O pobre dragão que vivia na floresta teve nem tempo de lamentar, já que a floresta era onde a maioria dos humanos do outro mundo apareciam constantemente, mas ela tinha receio de matar o seu oponente. E foi nessa época que incontáveis caçadores de outro mundo se agruparam para caçá-la. Após ser seriamente ferida, chegou à conclusão de que deixar humanos de outro mundo é uma má ideia. Mostra o dragão chorando. Ela diz que vocês continuaram aparecendo, então ela não tinha escolha. Ela fala que nem é um dragão. Os dragões possuíam 4 patas, as asas ficam nos ombros e vivens possuem asas nas suas patas dianteiras. Ela diz que é uma viver. O Prota frustrado diz que o ponto não era esse, que ele queria saber como ela sabia que ele não era desse mundo. A Efir intimidada responde que não consegue ver, só nota quando eles morrem. Os corpos desaparecem. Ela também fala que o povo do continente dificilmente vão a essa floresta. O Prota, nos seus pensamentos, diz que ela só presumiu que ele era de outro mundo. Nesse caso, ninguém reconheceria ele. O Prota pergunta se essa era a Floresta Sati no reino de Grailut. A Efir responde que esse reino já foi destruído há muito tempo atrás. Agora é conhecido como Reino Esrado. O Prota frustrado percebe que o guias dele não foi atualizado. Ele se pergunta o que está acontecendo. Efir só pedia para o Prota não matasse ela. O Prota fala que ela deveria ter ficado quietinha, que não deveria ter o provocado, e o Prota pergunta por que ela atacou. Ela, apavorada, responde porque ele é um demônio estrangeiro. O Prota pergunta com uma aura negra quem é demônio. O dragão fica ainda mais apavorada. Responde que a culpa não é dela, a divindade é que disse. O Prota fica interessado na divindade e pede mais detalhes. A Efir começa contando. Ela diz que os humanos de outro mundo começaram a aparecer há 40 anos, mas ela resmunga de dor, pede para o Prota liberar ela. Diz que está morrendo de dor e que queria passar um medicamento. O Prota, furioso, diz que ela está fazendo de propósito. Ele pergunta se quer receber outra porrada. Indo à sua caverna, Efir continua. No início, os humanos de outros mundos e o povo de Ratana mantinham boas relações. No meio da história, o Prota fala para o dragão não tentar nenhuma gracinha. A Efir concorda e continua, mas não durou muito tempo. Os humanos de outro mundo começaram a matar as pessoas para aumentar os seus níveis. Os mais poderosos agrupavam-se e criaram a Grande Úrsula, um grupo com o objetivo de eliminar a divindade. Os humanos de outro mundo são poderosos,
Eles conseguiam subir de nível com facilidade como os dragões, apenas matando seu oponente. Não havia como enfrentá-los, por serem liderados por um que estava no nível 100, antes da vinda deles. Os 4 heróis do continente massacraram os humanos de outro mundo, e em seguida as 6 divindades abençoaram o continente. A Aethir fala que os terráqueos são demônios que fizeram contrato com o deus demoníaco e é por isso que eles são sumariamente executados. O Prota, com puro ódio, diz que ele foi sequestrado e apodreceu numa montanha rochosa por dezenas de anos. E quando finalmente sair, e se alguém descobrir quem ele é, o continente inteiro terá ele como inimigo. Pergunta o Prota. O dragão só responde que isso aconteceu antes dela nascer. O Prota fica puto, diz que as divindades estão tão aterrorizados ao ponto de fazer uma coisa dessa. O Prota manda um foda-se. Que fez um acordo com uma divindade ou se ele é um subalterno, que ele vai matar o deus demoníaco. Com um olhar sombrio ele diz que também vai levar os lindo corpo para casa. Ele encara Aethir, fala que não pode deixar que ninguém saiba sua identidade. O dragão nos pensamentos fala que sabia que ele era um demônio. O dragão súplica pela sua vida, fala que não vai contar a ninguém. 5 dias depois, o dragão explica o que Prota deve fazer quando sair da floresta. O dragão dá instruções ao Prota. Quando ele sair da floresta verá uma grande muralha. É uma cidade na parte norte do reino de Eshad. O dragão explica a localização da floresta. Denjeon. O Prota chega na guilda dos caçadores de Umpros. As pessoas que entram por lá são caçadores ou desejam se tornar um. O Prota entra. E todo mundo fica encarando ele espantados. Um dos caçadores fala que o Prota é enorme. Outro fala que nunca viu ele antes. Outros perguntam se ele é de outra guilda. Falam que ele parece um caçador veterano. O Prota chega até a recepção. Um figurante puto diz que não vê que eles estão ocupados. A recepcionista ignora o cara e dá as boas-vindas ao Prota. Ela fala que não o reconhece e pergunta se é a primeira vez dele nessa guilda. Pergunta em que pode ajudar. O Prota fala que quer se tornar um caçador. Todos os caçadores ficam em alerta e seguram as suas armas.